Antes mesmo que o mundo soubesse que você existia, Deus já sabia. Antes que sua mãe ouvisse seu primeiro choro, o céu já sussurrava seu nome. Antes que você abrisse os olhos pela primeira vez, Deus já tinha sonhos escritos sobre você. Isso não é poético, isso é real. Jeremias 1:5 declara: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Essa não é apenas a história de um profeta antigo, é um espelho da sua identidade. É a confirmação de que você não veio a este mundo por acidente, mas por missão. E talvez, até hoje, você tenha vivido como se estivesse aqui por acaso. Mas hoje, o Espírito Santo vai te lembrar da eternidade dentro de você. Quantas vezes você já olhou para o espelho e se sentiu perdido, pequeno, invisível? Quantas vezes você tentou se encaixar em moldes que não foram feitos para você? A verdade é que muitos vivem uma vida emprestada, carregando rótulos que Deus nunca colocou. O mundo vai tentar definir você com base em erros, limitações ou até mesmo em comparações. Mas Deus olha e vê propósito. Ele não olha para o que você é hoje com olhos de julgamento, mas com olhos de eternidade. Ele enxerga aquilo que nem você ainda consegue ver. Ele chama pelo nome que Ele mesmo te deu, e não pelo nome que o mundo te impôs. Por isso, eu preciso que você permaneça até o final desse vídeo. Porque esse não é apenas mais um conteúdo espiritual, é uma convocação, uma lembrança divina. Uma visita do Espírito Santo que quer ativar em você algo que o inferno tentou apagar. Hoje, vamos percorrer juntos o caminho de volta à sua identidade celestial. Vamos entender o que significa ser escolhido por Deus antes de nascer, o impacto disso no seu presente e o que isso revela sobre o seu futuro. E se em algum momento o seu coração arder, se as lágrimas vierem, saiba: isso é o céu confirmando que você não está ouvindo um vídeo, mas sendo visitado por uma palavra viva. Se esse tema já tocou algo em você, curta esse vídeo agora mesmo. E se puder, compartilhe com alguém que está se sentindo perdido. Pode ser que essa mensagem seja a resposta que essa pessoa está esperando há anos. Você consegue imaginar o que significa ter o seu nome conhecido no céu antes mesmo de respirar pela primeira vez? Antes que você fosse concebido no ventre da sua mãe, você já era parte dos planos de Deus. Isso não é apenas poético, é espiritual, é profético. A palavra em Jeremias 1:5 não diz que Deus apenas te viu, ela diz que Ele te conheceu. E no original hebraico, o termo conhecer aqui carrega o peso de intimidade, aliança, profundidade. Ou seja, Deus não apenas sabia que você existiria, Ele te conhecia. Ele sabia suas lutas, seus medos, seu chamado e mesmo assim te escolheu. Essa escolha divina antes do nascimento quebra toda mentira que o inimigo plantou, dizendo que você não tem valor, que você não tem lugar, que você é mais um em meio à multidão. Não, você é único. Deus te separou. A palavra separar nesse versículo tem o sentido de consagrar, colocar à parte, designar com propósito. Antes que você tivesse uma profissão, Deus já te deu uma missão. Antes que você buscasse sua identidade nos olhos dos outros, Ele já tinha definido quem você era nele. E é por isso que muitos se frustram tentando se encaixar em lugares onde Deus nunca os colocou. Porque o chamado que está sobre sua vida não nasceu no agora. Ele nasceu no coração eterno de Deus. E por que isso importa tanto? Porque saber que você foi chamado antes de nascer transforma a maneira como você lida com tudo. Com sua dor, com seus fracassos, com seus processos. Tudo ganha novo sentido. Nada é desperdiçado, nem mesmo os dias mais escuros. Porque quando você entende que há um propósito anterior à sua existência, você para de medir seu valor pelos seus resultados e começa a viver a partir da sua identidade.
E identidade não se ganha com esforço, se recebe por revelação. É isso que o Espírito Santo está fazendo agora. Ele está te revelando a origem espiritual da sua jornada. Se você sente que essa mensagem está falando diretamente com você, escreva nos comentários: "Eu fui escolhido antes de nascer". Isso vai fortalecer a sua fé e impactar quem estiver lendo. Não tenha medo de declarar quem você é em Deus. Você já se perguntou por que certas coisas doem tanto em você, enquanto outras pessoas parecem simplesmente ignorar? Já se perguntou por que certas injustiças te incomodam mais que o normal? Por que você sente um peso diferente quando vê algo errado, uma dor no mundo, uma alma perdida? A resposta pode estar aqui. Você carrega um chamado. E esse chamado não nasceu no dia que você decidiu seguir a Deus. Ele nasceu no dia que Deus decidiu te colocar neste mundo. Você não escolheu a missão escolheu você. Quando Jesus chama os discípulos, ele não faz uma pesquisa de interesse. Ele os encontra, os olha nos olhos e diz: "Segue-me". Pedro estava pescando. Mateus estava cobrando impostos. Eles não estavam buscando um ministério. Eles estavam apenas vivendo. Mas o chamado veio e interrompeu tudo, porque o chamado verdadeiro não vem quando você se sente pronto. Ele vem quando o céu decide que é hora de você lembrar quem é. E às vezes, a vida inteira parece ser construída para nos fazer esquecer. O trauma, o abandono, o fracasso, as comparações, os pecados, tudo isso vai tentando te convencer de que você não é digno. Mas o que Deus fala é mais forte que o mundo grita. E o mais poderoso disso tudo é saber que, mesmo conhecendo tudo sobre você, Deus ainda te chamou. Ele viu o pecado, a fraqueza, o medo, e ainda assim disse: "É esse, é essa, é por ele que eu vou". É como se Deus dissesse: "Eu sei quem você vai se tornar. Eu sei que você vai errar, mas o meu plano não depende da sua perfeição, depende da minha promessa". Isso quebra o ciclo de autossabotagem espiritual. Você não precisa ser perfeito para ser escolhido. Você só precisa dizer sim, porque quem te escolheu foi aquele que já venceu todas as suas batalhas antes de você nascer. Se essa palavra está te fazendo lembrar da sua missão, não guarda só para você. Envie esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso. Compartilhe no seu WhatsApp, nas suas redes, seja canal para que outra pessoa também desperte. Você já pensou que o fato de você estar vivo agora, nesta época específica da história, não é uma coincidência, mas uma estratégia do céu? Deus poderia ter te feito nascer em qualquer século, em qualquer continente, em qualquer família. Mas Ele te escolheu para esta geração. Isso significa que você é uma resposta profética ao caos deste tempo. Sua vida carrega um impacto que vai além de você. Cada vez que você se levanta para viver com propósito, você desafia as trevas que querem engolir sua geração. Você não é só mais uma pessoa respirando, você é um sinal profético andando sobre a terra. Jeremias foi chamado num tempo de idolatria, confusão espiritual e abandono da verdade. Ele era jovem, inseguro, mas Deus o escolheu para ser voz em meio ao barulho. E Deus não mudou. Hoje, Ele continua chamando pessoas como você, que talvez se sintam pequenos, despreparados, fracos, mas que carregam dentro de si uma palavra viva. Você já percebeu como o mundo precisa desesperadamente de luz? O tanto de gente quebrada, ansiosa, perdida, sem identidade? Agora pense, e se você é uma das respostas que Deus preparou para isso? E se o seu testemunho vai abrir os olhos de alguém? E se a sua dor, redimida pelo Espírito Santo, vai curar outros? O diabo não tem medo de pessoas talentosas. Ele teme pessoas despertas, porque quando alguém entende que é escolhido por Deus antes mesmo de nascer, tudo muda.
A maneira de orar muda. A forma de lidar com a tentação muda. O jeito de caminhar na vida muda. Você para de querer agradar a todos e começa a buscar agradar só um, aquele que te conheceu antes de tudo. E quando isso acontece, você se torna perigoso, porque você começa a viver não mais por sobrevivência, mas por missão. Se você está sentindo esse fogo queimar dentro do peito agora, comenta aqui: eu sou resposta para essa geração. Vamos declarar isso juntos. E se você ainda não curtiu, curta agora. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que precisam dessa verdade. Quando você nasceu, te deram um nome. Mas esse nome que está nos seus documentos pode não ser o nome que Deus te chamou no céu. Porque o mundo te vê pela aparência, pelos rótulos, pelas limitações, mas Deus te chama pela essência. Quando ele olhou para Jacó, ele viu Israel. Quando olhou para Simão, ele viu Pedro. Quando olhou para Gideão, o covarde, ele viu um guerreiro. Quando olhou para você, ele não viu só um ser humano frágil. Ele viu um vaso de propósito, carregando algo eterno. O nome que Deus te deu carrega identidade, destino e autoridade. E hoje, o Espírito Santo está te chamando por esse nome celestial, aquele que só Ele conhece completamente. Quantas vezes você foi reduzido ao que os outros disseram sobre você? Você é impulsivo, você é fraco, você é confuso, você é um erro. Palavras que grudaram na alma como etiquetas que nunca foram suas. Mas hoje, Deus está rasgando essas etiquetas. Ele está te lembrando que você não é o que disseram. Você é o que Ele falou. E o que Ele falou foi: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Ele não disse, te tolero, ou te aceito por pena. Ele disse, eu te escolhi. Isso muda tudo, porque só escolhe quem ama. Só separa quem tem valor, só comissiona quem carrega a missão. E se Deus te chamou por um novo nome, por que você ainda responde pelos antigos? Por que ainda anda como quem não tem valor, como quem está tentando merecer um espaço? O Espírito Santo hoje quer restaurar a sua dignidade espiritual. Quer te lembrar que há um nome inscrito no livro da vida, que há um selo eterno sobre você, que há algo no seu interior que o inferno tentou esconder com traumas, vícios, decepções, mas que hoje está sendo reativado. Isso não vem de uma religião, nem de um líder, vem direto do céu. Vem do Deus que te viu antes do ventre e continua te vendo agora, mesmo quando você se esconde de você mesmo. Se você está sentindo Deus falar com você agora, compartilha esse vídeo. Envia para alguém que está preso a rótulos falsos e escreve aqui nos comentários: Deus me chamou pelo nome dele. Isso é mais que uma frase, é uma profecia sobre sua identidade. Talvez você tenha olhado para a sua vida e pensado: já era para eu estar mais longe, já era para eu ter dado certo, já era para eu ter encontrado o meu propósito. Mas hoje o Espírito Santo te diz: você não está atrasado, você está sendo preparado. A diferença entre alguém frustrado e alguém em paz muitas vezes está em um detalhe: saber que o tempo de Deus não se mede por cronômetro, mas por propósito. O céu não se move com pressa. Deus não está tentando encaixar você num padrão humano. Ele está te moldando com sabedoria eterna. E quando a hora certa chegar, nada nem ninguém poderá impedir o que foi escrito para você. Olhe para Moisés. Ele foi chamado para libertar o povo, mas passou 40 anos no deserto antes de começar. Olhe para Davi. Ele foi ungido rei ainda jovem, mas levou anos e muitos desertos antes de subir ao trono. José teve sonhos ainda adolescente, mas precisou atravessar o fundo do poço, a prisão, o abandono, até que a palavra se cumprisse. O fato de você ainda não ter chegado onde gostaria não significa que Deus se esqueceu. Significa que Ele está trabalhando nos bastidores. Porque um propósito eterno exige uma fundação firme. E essa fundação está sendo feita agora, no silêncio, nas lágrimas,
nas esperas que ninguém vê. Se você sente que está ficando para trás, essa é a mentira que o inimigo usa para te distrair da obra que Deus está fazendo em você. O céu não se apressa, porque o que é eterno não precisa correr, só precisa ser revelado na hora certa, e essa hora vai chegar. Mas até lá, você precisa confiar, precisa manter o altar aceso, continuar sendo fiel no pouco, mesmo quando ninguém aplaude, porque o processo é parte do propósito. E no tempo exato, tudo o que Deus escreveu sobre você vai sair do invisível e tocar o natural. E todos vão ver. Mas você vai saber, isso começou lá atrás, quando Ele me escolheu antes mesmo de eu nascer. Se essa palavra falou direto ao seu coração, comenta aqui. Eu não estou atrasado, eu estou sendo preparado. E se ainda não se inscreveu, se inscreve agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma convocação para lembrar quem você é em Deus. Em algum momento, você pode ter olhado para a sua vida e sentido que carregar um chamado é pesado demais. Que viver como alguém separado por Deus exige sacrifícios demais, renúncias demais, lutas demais. Mas a verdade é que ser chamado por Deus nunca foi um fardo, é um privilégio que o céu confiou a você. Não há honra maior do que saber que, entre bilhões de almas, Deus olhou para você e disse: eu quero ele, eu quero ela. É por meio dessa vida que eu vou tocar outras. Isso muda tudo. Muda a maneira como você enxerga suas dores, seus desertos, suas lutas, porque agora você entende que tudo isso é parte de uma missão, não de um castigo. Quando Jesus chamou os discípulos, ele sabia que eles não seriam perfeitos. Pedro iria negá-lo, Tomé duvidaria, Judas trairia. E mesmo assim, Jesus chamou, porque o chamado não é sobre merecimento, é sobre disponibilidade. É sobre estar disposto a ser moldado, transformado, usado, mesmo em meio às falhas. E talvez você esteja assistindo isso agora se sentindo indigno, sentindo que errou demais, que falhou demais, que desperdiçou tempo demais. Mas escuta, Deus não cancela chamados, Ele restaura destinos. Ele pega quem está caído e levanta. Ele pega quem está quebrado e reconstrói. Ele pega quem se sente perdido e mostra o caminho de volta. Então, não se envergonhe do peso que você sente. Não rejeite a sensibilidade espiritual que Deus colocou em você. Isso não é fraqueza, é evidência de que o Espírito Santo te chamou para mais. Quando você sente o mundo doer mais do que o normal, quando você chora orando por outros, quando você se importa com aquilo que ninguém vê, é porque você foi separado. E isso não é peso, é graça, é honra, é selo, é identidade celestial te lembrando que sua existência tem impacto eterno. Você não está aqui apenas para sobreviver, você foi chamado para transformar. Se você recebe essa verdade, escreve agora nos comentários. É um privilégio ser escolhido por Deus. E compartilha esse vídeo com alguém que está pensando em desistir. Essa pessoa precisa saber que ainda existe um chamado sobre a vida dela. Nada disso que você ouviu até agora é teoria, é realidade espiritual. Você não foi escolhido por um acaso, não foi salvo por acaso, não nasceu nesse tempo por engano. Você é resposta do céu para algo que só você pode cumprir. E mesmo que o mundo tenha tentado calar sua identidade com feridas, rejeições, erros ou demoras, hoje Deus está te lembrando. Você carrega o selo do propósito eterno. Isso não depende da sua performance. Depende da promessa que saiu da boca dele antes do tempo existir. Você pode até não se sentir pronto, mas o céu já te vê como alguém separado, ativado e preparado para viver o que foi escrito sobre você. A partir de hoje, você precisa andar como quem já foi escolhido. Falar como quem tem missão. Orar como quem foi separado. Você não é mais uma alma na multidão. Você é um filho, uma filha com DNA espiritual, com designo, com identidade do alto.
E mesmo que as circunstâncias tentem te distrair, volte para essa verdade. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias 1:5. Isso significa que sua história não começa no trauma, no erro, na dúvida ou no abandono. Sua história começa em Deus, e se começa nele, nada pode anulá-la. O inferno pode tentar atrasar, mas nunca poderá apagar o que o céu já escreveu. Agora, eu quero orar com você. Não apenas uma oração de encerramento, mas uma oração de entrega, de ativação, de retorno à sua identidade celestial. Se possível, feche os olhos agora. Silencie tudo ao redor e repita comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje eu entendi que eu não sou um erro, nem um acidente. Eu sou um propósito. Fui sonhado por Ti antes que o mundo me conhecesse. E mesmo em meio às minhas falhas, aos meus medos e quedas, o Senhor ainda me chama pelo nome. Hoje eu volto ao lugar de onde nunca devia ter saído, o centro da Tua vontade. Apaga os rótulos falsos que o mundo colocou em mim. Destrói toda mentira que o inimigo usou para tentar me calar e restaura em mim a identidade original que o céu me deu. Eu aceito o chamado, eu recebo o selo, eu caminho a partir de hoje como quem foi escolhido. E declaro com fé, minha vida não será desperdiçada. Porque o Deus que me chamou é o Deus que vai me sustentar até o fim, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração foi para você, escreve aqui nos comentários. Eu voltei ao meu propósito. Isso vai selar no espírito o que você acabou de declarar com a sua boca. Curte esse vídeo, comenta, compartilha, se inscreve se ainda não for inscrito, porque aqui você vai ser constantemente lembrado de quem você é em Deus. E já deixa ativado o sininho, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar por que alguns escolhidos passam por provações que ninguém entende e como isso revela a grandeza do que Deus escreveu sobre você.